Boa noite a todos, que Deus realmente possa abençoar cada um de vocês. Eu gostaria de pedir, se você, Baltazar, pudesse iniciar com uma palavra de oração, não é? Depois nós teremos o nosso irmão Wesley tirando os louvores. Logo após, o nosso irmão Jaime nos trará uma palavra, que Deus possa usá-lo grandemente. E ao final, Daniel, eu gostaria, assim que o Jaime encerrar o seu momento, né, a sua palavra, o Wesley nos tirará mais um ou dois louvores, e após esses dois louvores, se você puder encerrar o momento formal com uma oração, tudo bem? Joia. Eu vou estar, então, desativando o microfone de todos, e nós vamos dar início. Aí, então, você já tem a palavra, Bal? Pode estar dando início, e em seguida a gente continua. Deus abençoe a todos. Pai, nós te agradecemos por esta reunião, por esta comunhão, pela alegria que nós temos de nos encontrar, ainda que de maneira remota, mas somos agradecidos ricamente ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo Alexandre, pela boa vontade, pela dedicação. Obrigado por cada um dos irmãos que estão acessando. Que o Senhor nos abençoe hoje à noite, que o Senhor use o seu servo, o nosso irmão Jaime, e que nós possamos aprender, que nós possamos nos edificar, e que o Senhor nos permita sempre valorizar oportunidades como estas. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um de nós que tirou tempo nessa noite para juntos nos reunirmos e juntos ouvir do Senhor e aprendermos um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ter comunhão, ter edificação, receber instrução, que tudo que fizermos aqui, Pai, possa nos ajudar a continuar a te servir. E, acima de tudo, dar glórias ao nome do Senhor. Muito obrigado. Abençoe. Receba, Pai, os nossos louvores agora com o seu servo Wesley. Que cada um de nós possa cantar com alegria, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar Jesus é meu Senhor. Vamos louvar. Jesus é meu Senhor, Ele é meu ser. Jesus é meu Senhor, é meu viver. O amor que Ele tem lá na cruz se vê. Jesus é o meu Senhor, o que é para você? Alguém me perguntou quem é Jesus. Ele é meu Salvador, morreu na cruz. Ele é meu mestre, livrou-me sim. Eu vou contar o que Ele é para mim. Jesus é meu Senhor, Ele é meu ser. Jesus é o meu Senhor, é o meu viver. O amor que Ele tem lá na cruz se vê. Jesus é o meu Senhor, o que é para você? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado
Preciso tanto do seu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Venho a ti, sem nada em minhas mãos, mas meu coração deposito aos teus pés. Leva a tua presença. Ouve, ó Deus, a minha oração. Tu és meu Rei e meu Senhor. Eu trago a ti o meu louvor em sacrifício a ti, meu Deus altíssimo, por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti. Eis-me aqui, rendido estou, Altíssimo. Tu és meu Rei e meu Senhor. Eu trago a ti o meu louvor em sacrifício a ti, meu Deus altíssimo, por tudo que fazeis por mim. As minhas mãos elevo a ti. Eis-me aqui, rendido estou, Altíssimo. Amém. Alexandre. Boa noite. Então, o nosso objetivo é, como o tema mesmo está dizendo, né? Não tem nenhuma pretensão de ser mais do que isso aí. É uma visão panorâmica do livro de Atos, né?
não é um estudo versículo por versículo, nem capítulo por capítulo, né? E nem por assuntos dentro do livro de Atos, né? Mas é uma visão panorâmica, uma visão do todo, né? Porque nós vamos ter poucas oportunidades para estarmos juntos, talvez umas 3 semanas, quem sabe 4, né? 3 semanas com certeza, viu, irmãos? Mas estamos juntos aí, né? Então, eu sempre encorajo os irmãos a ter um caderno na mão, uma caneta na mão, pode ser um notebook também, um celular, para você estar anotando os estudos que os irmãos passam para a gente. Não é verdade? Queria só lembrar desse encorajamento que eu sempre dou, não é? É sempre bom ter uma fonte de consulta, não é verdade? Ok. O livro de Atos. Pode passar, Alexandre. Então, o livro de Atos, ele foi escrito pelo doutor e evangelista Lucas no ano de 63 DC, depois de Cristo. Desculpe, irmãos, estou tossindo um pouquinho ainda, mas eu estou longe, não vai pegar nada em vocês. Mas vamos lá. Então, é interessante, né? Saber que o Espírito Santo, ele quis usar o Dr. Lucas, né? Para nos ensinar. Deixou registrado tudo isso para nós, né? E ele também era um evangelista, né? E ele mesmo vai falar como que ele escreveu este livro, né? A data que eu coloquei aí foi a data de 63, né? A fonte de onde eu tirei essa data foi do estudo do nosso irmão Alan, é o falecido irmão Alan, e também o nosso irmão Enio Latorre, que ainda continua na lida conosco aqui na Terra. Essa data, irmãos, ela está em aberto, porque se você for fazer pesquisa em outras fontes, você vai encontrar uma data diferente dessa, né? Infelizmente, é difícil você cravar uma data tal, né? Eu achei interessante essa data do estudo que nós fizemos, sei lá, há uns 30 anos atrás, né? E eu tenho essa fonte de pesquisa. Mas as outras datas também não vai ficar muito diferente disso aí. Uma coisa é certa, o livro foi escrito dentro do 1º século, né? Ok? Vamos falar um pouco sobre o nome do livro, né? Pode parecer um pouco estranho o nome do livro, né? Atos dos Apóstolos. Quando eu nunca tinha estudado esse livro, eu ficava pensando, né, nesses atos. Que atos foram esses, né? Na verdade, o livro expõe o que os apóstolos fizeram, né, no início da igreja, quando eles foram batizados no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, né? Que a igreja bem conhece, né? Então, este é o nome do livro, Atos dos Apóstolos, muito conhecido por sinal. Mas o livro, ele poderia receber o título de Os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eu confesso que eu até gosto mais desse segundo título aí, né? Saber que o Espírito Santo estava com eles, né? Como Jesus mesmo disse em Atos 1:8, como os irmãos sabem, né? O Senhor disse que os apóstolos, nossos irmãos, receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles seriam as testemunhas de Jesus
aqui na Terra, né? Gosto muito dessa ideia, que é o Espírito Santo trabalhando através dos homens, servos de Deus, os santos de Deus, né? Mas fica à vontade. Passa, Alexandre, por favor. Vamos falar um pouco também sobre a divisão do livro, né? Se você fizer uma leitura, né, e até mesmo um estudo assim, mais acurado, né, usando a palavra de Lucas mesmo, você vai ver que o livro tem 28 capítulos, né? É um livro relativamente grande, né, em comparações com algumas cartas que são pequenas, né? E você vai perceber também que no livro de Atos, ele tem duas divisões principais, né? A primeira parte, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 12. E o Espírito Santo, ele usa muitas pessoas nesse íntere, nesse espaço aí do capítulo 1 ao capítulo 12, né? Mas a pessoa que o Espírito Santo mais usa para testemunhar, levar o evangelho, né, é o apóstolo Pedro. Ele é, digamos assim, né, na nossa linguagem, a figura central dessa primeira parte aí do livro. E o Pedro, junto com os outros apóstolos, nessa primeira parte do livro, eles estão comunicando o evangelho da salvação para o povo judeu, quase que basicamente e essencialmente para o povo judeu. Já a segunda parte, que está entre os capítulos 13 até o capítulo 28, você lendo, você percebe que o Espírito Santo usa muitas pessoas também, né? Mulheres, tudo, para propagar o evangelho do reino. Mas a pessoa que está mais em evidência, que Deus está usando, né? Jesus, o Espírito Santo está usando, é a pessoa do apóstolo Paulo, com o objetivo de levar o evangelho para o resto do mundo, o mundo não judaico, né? E a gente sabe que é para os gentios, era assim que eles eram conhecidos, né? E é muito incrível no capítulo 13, nos primeiros versículos, né, que o Espírito Santo diz para separar o Barnabé e o Paulo para a missão que os tinha chamado. E daí, o livro de Atos descreve as 3 viagens missionárias. E nós também conhecemos, né, que é algo assim fabuloso, a expansão do evangelho para o mundo gentílico, né? Passa, por favor, Alexandre. Vamos falar também um pouco a respeito do propósito do livro. Todo livro da Bíblia, né, o Espírito Santo inspirou os escritores santos, né, para trazer um propósito em cada livro. Nós temos que sempre procurar conhecer qual o propósito desse livro. Por que que o Espírito Santo levou tal autor humano a escrever esse livro? Qual o objetivo, né? E o propósito do livro de Atos está lá em Lucas,
no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Até você deve achar estranho, né? Mas por que que nós vamos procurar o propósito do livro, não em Atos, no livro de Atos, mas no livro de Lucas? É porque o Lucas, o evangelista Lucas, né? Que nem judeu era, ele era grego, né? Deus usou ele, o Espírito Santo usou ele para escrever 2 livros no Novo Testamento, que é o Evangelho segundo Lucas, né? E também o livro de Atos. Na verdade, se você pegar o finalzinho do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 24, finalzinho mesmo, e você depois pular para Atos e começar a ler Atos, você vai ver que é tipo assim, aonde termina um, começa o outro, sabe? E a figura que o Espírito Santo quer usar o Lucas para comunicar essas verdades é para o Teófilo, né? Ou o excelentíssimo Teófilo. Então, eu gostaria de ler, então, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que é muito interessante. Veja aí, vamos ler. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Diz Lucas, né? Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Que registro maravilhoso, né? Que Deus deixou para nós. Nesses versículos, chamou muito a minha atenção o versículo 1, que o nosso irmão Lucas, ou o doutor Lucas, como queira, né? Ou o evangelista Lucas, ele falou que outros já tinham feito uma narrativa, né? Do que aconteceu entre eles. Era algo que eles participaram, que eles conviveram, que eles viram, né? Os apóstolos, os discípulos, né? As discípulas, né? Foi muito interessante. Mas uma palavra interessante aí, que o Lucas falou no versículo 1, que eles narraram fatos e não boatos. Né? As Escrituras, sendo a palavra de Deus, são fatos ocorridos e não boatos. Claro que os pagãos, né, queriam, os gentios queriam forçar para que fosse boato, especialmente a ressurreição do nosso Senhor. Mas, de fato, tudo aquilo aconteceu. E por isso que o Espírito Santo levou o Lucas a falar que eles narraram, registraram fatos. Gostei muito disso. Versículo 2, também achei muito interessante, que o Espírito Santo levou o Lucas a registrar para nós que eles foram testemunhas oculares dos fatos, dos acontecimentos. Não é que eu ouvi dizer, não é que me disseram, mas eles participaram, eles andaram com o Senhor. Então, essa herança que nós temos da nossa fé é uma herança segura, registrada, confirmada, a ponto daqueles irmãos morrerem pelas verdades que eles viram, que eles participaram. Eu gostei muito disso.
E o Lucas fala, desculpa, e o Lucas fala no finalzinho do versículo 2, que eles se tornaram ministros da palavra. Eles não só testemunharam fatos, participaram, mas eles saíram a propalar, a divulgar a fé, a verdade, né? E eles deram a vida pelaquela verdade. Isso não é incrível, irmãos? Isso que nós herdamos, e agora é a nossa vez de continuar divulgando essa palavra, porque nós também somos ministros da palavra de Deus hoje. Uma grande honra, não é verdade? E o versículo 3 é muito interessante também. O doutor Lucas disse: igualmente a mim me pareceu bem, depois de fazer uma acurada investigação de tudo desde a sua origem. Você sabe como os médicos, né, eles tendem a ser meticulosos, né? Eu fico imaginando o Lucas fazendo a pesquisa dele. Eu fiquei imaginando que era uma coisa assim incrível a pesquisa que ele fez e como que ele narrou, né? Inclusive, Augusto Cury, ele escreveu um livro, né, justamente em cima do Evangelho de Lucas, mostrando como que ele fez essas pesquisas. E é muito interessante esse livro que Augusto Cury escreveu. Eu cheguei a lê-lo e eu achei muito assim, instrutivo, né? A maneira como o Lucas fazia as suas pesquisas, né? E ele fala aqui que ele passou essas pesquisas, né? Esses estudos, essa investigação que ele fez, meticulosa, para o Teófilo, ou o excelentíssimo Teófilo, né? Depois nós vamos falar um pouquinho quem é esse excelentíssimo Teófilo, né? E você vai ver, foi interessante. E ele fechou aí, digamos assim, dentro do propósito do livro de Atos, né, com o versículo 4. Ele falou isso com Teófilo, que ele fez uma exposição em ordem dos fatos que ocorreu entre os discípulos naquela época, os seguidores de Jesus, para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído, né? Então, o objetivo é para que o Teófilo, e para que você também, para que eu também, nós tivéssemos plena certeza das verdades que chegou até nós, através das Escrituras, através dos missionários, dos pregadores, dos evangelistas, dos presbíteros, né? Porque são esses homens que Deus está usando para propagar as suas verdades, né? Bom, vamos falar um pouquinho. Quem foi este excelentíssimo Teófilo? Muito se especula, muito estuda, e cada um traz um dado, né? Não queria me ater muito sobre esse ponto, não, mas eu acho que é bom que você saiba que o Teófilo, ele era um representante da classe alta em Roma. Por quê? Porque esse pronome de tratamento que foi usado aí não se usa para qualquer pessoa, você sabe muito bem. Se usa para uma pessoa de uma certa posição, né? Então, ele é o excelentíssimo Teófilo. E ele se tornou um cristão, né? Então, o Espírito Santo estava usando o Lucas para ajudar o Teófilo a ter plena certeza das verdades nas quais ele foi instruído. É sempre bom calçar a nossa fé, né, irmãos, né? É sempre bom. E o objetivo desse encontro aqui é para isso mesmo. É para calçar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. E nós não abrimos mão por nada nesse mundo.
da verdade que nós ouvimos. Que Deus te abençoe e que a gente continue assim, né? E fechando a nossa introdução desse primeiro encontro, né? Então, vamos para o nosso último ponto aí. Pode passar, Alexandre. Bom, algo também, assim, interessante é falar do fim do livro, né? São 28 capítulos, como nós falamos, né? E você chega lá no capítulo 28. E você não encontra no capítulo 28 aquelas despedidas, né, que é muito comum nas cartas, né? Manda lembrança, manda abraço e tal, né? Eles não tinham a pandemia, né? Então eles podiam abraçar, aquela coisa toda, então, mas você não encontra isso no livro de Atos. Na verdade, você percebe no capítulo 28 que o livro de Atos termina no ar, né? Ele termina em aberto, né? Por que será que o livro termina assim? Na verdade, o livro não termina, né? Ele fica no ar. Será por quê que ele não tem um fechamento, não tem um término, né? A razão é porque a história da igreja, que começou lá no primeiro século, no ano 33, né, com Jesus estabelecendo o reino dele aqui na terra, né, a igreja dele, é que a história desse povo, dessa igreja, ainda não terminou. Você e eu continuamos a escrevê-la em nossa geração, no século 21. É isso mesmo, irmão, né? O que é que nós estamos escrevendo? Com as nossas vidas, com as nossas famílias, com o nosso exemplo, né? Com a nossa fé, com as nossas obras, né? É claro que tudo isso não é mérito nosso, né? É Deus que realiza em nós o querer e o realizar, mas nós temos que ficar disponível ao Espírito Santo, né? Nós temos que exercer os dons que Deus nos deu. Não é verdade, irmãos? Até a palavra fala do perigo da gente enterrar os dons. E isso nós não podemos fazer. E a razão que a gente enterra os dons é por causa do medo. Não é verdade? Foi assim que um daqueles homens fez com o dom, ele enterrou, com o talento dele, ele enterrou, né? E o Senhor não aprovou a atitude dele. Então, nós temos que mais é usar nossos dons mesmo, né? E levar essa palavra, esse evangelho, assim por diante, na nossa geração e no nosso século, que é o século 21. Fechando, então, eu quis fechar com Mateus 16, 18, que é as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no que diz respeito à sua igreja, né? Porque Atos, o Espírito Santo usou Lucas para escrever, narrar, mostrar como que aquela igreja viveu. E nós vamos ver nos próximos encontros, né? Como que aquela desculpa, como que aquela igreja lá em Jerusalém, a igreja mãe, como que ela cumpriu mesmo o propósito que Jesus tinha dado para ela, ou seja, a grande comissão, né? Então, as palavras de Jesus sobre a igreja é esta. Portanto, falando com Pedro, né? Eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Né? Então, que coisa incrível, né? Jesus
ele fez uma afirmação e ele é poderoso para cumprir, e ele disse que nada vai poder parar a sua igreja. E a maior prova disso é que a igreja está presente no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E você e eu recebemos a graça de fazer parte dessa igreja. E essa igreja, esse reino inabalável, essa igreja que Satanás, a morte, nada vai destruir essa igreja. Porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe e vamos em frente. Ok, Alexandre. Irmãos, nós encerrarmos o período de louvor, né? Eu queria fazer algo novo. Na verdade, são os corinhos, mas eles são de versículos nossos da Bíblia. A saber, essa canção na verdade, isso aí nós aprendemos no Enoque. Ixi, eu era moço, bem menino, e lá eu aprendi e ficou na minha memória. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, Salmo 119, versículo 72 e Salmo 119, versículo 5. Assim canta, esse é tirado desses versículos, e é assim, ó. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, da natureza divina. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, da natureza divina. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais um versículo, que é lá em Isaías 41:10, nós cantamos assim: Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém, irmãos? Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos fechar com a oração, né? Deixa eu
Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos colocamos diante da tua presença, agradecendo ao Senhor pela vida do nosso irmão Jaime, que se preparou para nos trazer este estudo da palavra do Senhor, Pai. E a tua palavra é a base, é o fundamento que nós estamos vivendo, Pai. Sabemos que se não fosse a tua palavra, as verdades, os fatos que contém nela, a tua igreja não estaria de pé hoje. Mas com base nesses fatos, através do teu Espírito, através de Jesus Cristo, estamos aqui hoje reunidos. Pensamentos diferentes, pessoas diferentes, mas unidos pelo Espírito do Senhor, em unidade, em comunhão, em amor. Que este amor permaneça, e essa palavra que é viva, real e poderosa, nesses estudos que serão ministrados no decorrer deste período, proporcione, Senhor, não apenas um conhecimento intelectual, uma transmissão de entendemos que são verdades, mas verdades que provêm de Deus. E o que vem de Deus proporciona mudança, vida, traz conforto, consolo. E como bem disse o nosso irmão no estudo que ele colocou, nós estamos escrevendo a nossa história neste momento, com base na tua palavra e esses fatos. Peço pela vida da tua igreja presente, dos que estão presentes aqui hoje, da vida espiritual, da vida emocional, da saúde e todas as demais áreas, Senhor, que é necessário ser preenchidas pelo Senhor. Que o Senhor continue capacitando essa liderança, unindo elas cada vez mais, para que essa nova geração, Pai, se o Senhor Jesus não se manifestar, caso manifeste para alguém individualmente ou para essa nova geração de crianças, jovens que estão chegando, que eles aproveitem essa oportunidade, dessas verdades, e que verdadeiramente, Senhor, em breve possamos estar todos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa noite de comunhão. Continue fazendo com que cada um de nós entendamos e valorizamos esses momentos que são muito bons de estarmos juntos. Nos ajude, Senhor, a ajudar uns aos outros nessa caminhada que não é fácil, mas com a ajuda do Teu Espírito, assim como a igreja lá no início, Senhor, e iremos aprender aqui, venceu. Hoje, esta igreja atual de Alípio de Melo, esses grupos que estão reunindo às terças, quartas-feiras e em demais horários, Senhor, que todos estejam firmes, constantes e avantes sempre na obra do Senhor, Pai. Nas dificuldades, nas alegrias, que haja essa plena união, Pai. Que não seja pesado esse fardo, Senhor, que na verdade, como nós bem aprendemos também, o jugo que o Senhor tem é leve, o fardo é suave. O Senhor Jesus Cristo não quer que nenhum dos seus servos, líderes, sofram ao carregar. Mas no Senhor, Pai, nós todos conseguimos vencer. Ajude os líderes que estão na incumbência de apresentar esta igreja ao Senhor pura, imaculada, santa, e nos ajude, Senhor, a somar, a ajudar e sermos uma família verdadeiramente como agrada ao Senhor. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê uma boa noite de paz, de tranquilidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Microfones liberados, meus irmãos. Se quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o Jaime, fique à vontade. Muito obrigado, viu, Jaime? Deus te abençoe. Continue te abençoando. Bem, eu vou aproveitar aí o momento da liberação do microfone e agradecer o irmão aí pelo estudo de hoje. Achei muito oportuno, um estudo muito bem feito, né? Uma preparação muito boa. Aprendi bastante. Eu já tinha feito alguns estudos de Atos, né? Mas realmente hoje eu pude conhecer um pouco mais, acrescentar um pouquinho mais de conhecimento, que é sempre bom. Então, mais para agradecer mesmo, tá? Bom, acho que o seu microfone está desativado. Parece que você falar alguma coisa? Ah, joia. Bom, que Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer reunir com vocês toda semana. E, se Deus assim permitir, semana que vem estaremos novamente juntos, com a continuação do estudo. Deus possa usar o Jaime de uma forma especial para nos trazer esse estudo. Joia. Amém.